Lugares geométricos. Tarefa 5. Instalação de conduta de rega. Conceitos práticos de mediatriz e bissetriz. O enunciado deste exercício é então o seguinte. Conduta de rega. Um agricultor pretende instalar no seu terreno uma conduta de rega. A imagem está feita à escala de 1 cm para 100 metros. Podemos utilizar um programa de geometria dinâmica, por exemplo, o GeoGebra. Este exercício tem 2 perguntas. Vamos então resolvê-las sequencialmente. Fazendo uma análise ao esquema do terreno, podemos distinguir os 2 trajetos das ruas. O trajeto da Rua do Arroz, que pode ser representado pelo segmento de reta com os extremos A e B, e trajeto da Rua do Milho, que pode ser representado pelo segmento de reta com os extremos A e C. Por uma questão de simplificação geométrica, podemos substituir os 2 trajetos referentes às ruas, por segmentos de reta com os respectivos extremos. E do mesmo modo, fazemos a ligação entre os pontos B e C. Pergunta 1. A conduta irá partir do extremo A, e deve estar à mesma distância da Rua do Arroz e da Rua do Milho. Copia o desenho, e traça a trajetória que a tubagem da água irá seguir. Como descreverias geometricamente o conjunto de pontos que obtiveste? O conjunto de pontos que procuramos definir deverá iniciar no ponto A. E o conjunto de pontos deverão estar à mesma distância das 2 ruas, ou seja, dos segmentos de reta AB e AC. Geometricamente, o conjunto de pontos que procuramos definir chama-se bissetriz do ângulo BAC, ou CAB. A bissetriz é uma semirreta, e é definida como o lugar geométrico dos pontos equidistantes de 2 retas concorrentes. E consideremos um ponto K genérico na bissetriz. Sabendo que a distância entre um ponto genérico K e as retas concorrentes é medida na perpendicular à reta em questão, e que passa pelo ponto K, podemos aqui comprovar dinamicamente que, qualquer que seja a posição do ponto K na bissetriz, ele é equidistante das 2 retas concorrentes. Não confundir a distância do ponto genérico K às retas concorrentes, com a distância do ponto genérico K aos pontos B e C. Excetuando uma única localização específica do ponto K, as distâncias KB e KC são diferentes. A única localização do ponto K, em que as distâncias KB e KC são iguais, é aquela que corresponde à interseção entre a bissetriz e a mediatriz dos pontos B e C. Vejamos agora o procedimento para desenhar uma bissetriz. Primeiro passo: desenhar uma circunferência ou arco, de centro no ponto A e com um raio específico, e marcar os pontos D e E, da interseção da circunferência com as 2 retas concorrentes. Segundo passo: com centro, nesses pontos D e E, e raio igual a metade do utilizado, desenhar 2 circunferências ou arcos, e marcar os 2 pontos F e G, de interseção. Terceiro passo: traçar a semirreta, que é a bissetriz das 2 retas concorrentes, de origem no ponto A, passando pelas interseções das 2 circunferências ou arcos. Resumindo e concluindo, a resposta à pergunta 1,
podemos dizer que a conduta que está à mesma distância da Rua do Arroz e da Rua do Milho, está representada pela semirreta de origem no ponto A, desenhada a rosa. Essa semirreta é a bissetriz das retas concorrentes AB e AC. Pergunta 2. A linha A. O agricultor pretende colocar um depósito que fica equidistante dos extremos B e C. Em que locais poderá o depósito ficar? Constrói o conjunto dos pontos que representam esses locais. Notemos que, quando pretendemos uma localização equidistante dos pontos B e C, estamos a pensar na mediatriz entre esses mesmos pontos. A mediatriz é uma reta, e é definida como o lugar geométrico dos pontos equidistantes dos dois pontos A e B. Consideremos então o ponto L genérico na mediatriz. Sabendo que a distância entre um ponto genérico L e os pontos B e C é a medida do comprimento dos respectivos segmentos LB e LC, podemos aqui comprovar dinamicamente que, qualquer que seja a posição do ponto L na mediatriz, ele é equidistante dos pontos B e C. Resumindo e concluindo a resposta à pergunta 2, a linha A, podemos dizer que a localização de um depósito equidistante dos pontos B e C poderá ser um qualquer ponto da mediatriz entre aqueles pontos. Pergunta 2, a linha B. O sítio do depósito deve estar a 300 metros de B. Determina os pontos que correspondem aos locais onde pode ser colocado o depósito. Se o depósito deve estar a 300 metros do ponto B, isso significa que ele deverá estar localizado numa circunferência de raio igual a 300 metros, e de centro no ponto B. Contudo, esta condição não é única, dado que, como sabemos, ele deverá ser equidistante entre os pontos B e C, o que significa que deverá também estar localizado a 300 metros do ponto C. Se a localização do depósito tem que satisfazer a duas condições. Primeira, deve ser equidistante dos pontos B e C, isto é, deve estar localizado na mediatriz dos pontos B e C. Segunda, e deve estar localizado a 300 metros do ponto B, isto é, deve estar localizado numa circunferência com raio de 300 metros e de centro no ponto B. Então a sua localização tem que pertencer aos dois lugares geométricos, o que significa que a efetiva localização do depósito estará posicionada nos pontos P e Q, de interseção entre a mediatriz e a circunferência. Resumindo e concluindo a resposta à pergunta 2, a linha B, podemos dizer que a localização do depósito deverá ser no ponto P, ou no ponto Q. Vamos agora analisar as três propriedades da bissetriz. Primeira propriedade. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta com origem no vértice do ângulo. Segunda propriedade. A bissetriz de um ângulo divide-o em dois ângulos com a mesma amplitude. Terceira propriedade. Todos os pontos da bissetriz são equidistantes dos dois lados do ângulo.